Então, beleza, tá gravando agora. Só para, né, para ficar gravado para todo mundo, né? Hoje a gente vai resolver algumas questões relacionadas ao conteúdo de balanceamento de equações químicas, né? É, Essa tiração de dúvidas vai depender da demanda de vocês, né? No caso dessa lista de exercícios, né? Porque, como a professora Carol falou ontem na aula, né? A ideia é que vocês possam resolver as questões, certo? Então, tragam dúvidas assim. Não, eu não vou resolver todas as questões, obviamente, né? Mas uma outra questão a gente pode conversar e resolver aqui, tá certo? A outra lista que a gente vai resolver também questões ela é referente à parte de cálculos químicos e estequiométricos, né? A gente vai ver um pouquinho da parte de fórmula empírica, fórmula mínima, cálculo de massa molecular, como é que a gente calcula, enfim. A gente vai começar a ver um pouquinho disso hoje e amanhã, acredito eu que com o professor Lucas, vocês vão dar continuidade a esse conteúdo e o conteúdo de funções inorgânicas. Tá bom? Então, vamos começar. Como eu falei, a gente vai começar pela lista de balanceamento. E aí, quem tiver dúvida, pessoal, eu vou deixar meu microfone no mudo. E aí, quem tiver dúvida, pode, por favor, ligar o microfone, fala qual é a questão e aí a gente resolve aqui, tá bom? Fique à vontade aí. Ninguém tem dúvida na lista? Oi, diz aí, Rafaela, qual a tua dúvida? Pode ligar o microfone, se quiser falar, é até melhor. Você não fez a sétima questão, certo? Vamos ver qual é a sétima questão. Certo, vamos lá. Eu vou. Você está com a questão em mão aí, eu espero que. Vamos lá, pessoal. Todo mundo coloca na sétima questão, por mais que se você já tiver feito, mas coloca lá na sétima questão para acompanhar junto comigo, porque vai ficar um pouco complicado se eu tiver que compartilhar a tela e voltar para o quadro, enfim. Então, eu vou ler a questão, certo? E colocar as informações no quadro, tá bom? A questão é a seguinte, pessoal. Aquecido a 800 graus, o carbonato de cálcio decompõe-se em óxido de cálcio, o cal virgem, e gás carbônico. A equação corretamente balanceada, certo? Que corresponde ao fenômeno descrito, no caso a reação, será qual, certo? E aí a questão dá 5 alternativas, certo? E você tem que ver se a reação está correta, primeiramente, e se a reação estiver correta, você tem que prestar atenção se ela está balanceada, certo? Então, ó, vamos lá. Como é que a gente pode resolver essa questão? Vamos primeiro colocar aqui no quadro quais são os elementos, né, presentes, né, nessa reação. Então, questão 7, tá? Vocês estão conseguindo ver aí direitinho? Por favor, digam no chat, porque é importante. Ok. Então, a gente tem, pessoal, o cálcio, certo? Temos o carbono e temos o oxigênio, certo? Acredito eu que Carol já tinha falado dessa questão da tabela periódica, tudo mais. E a gente sabe que o cálcio, pessoal, ele é um metal alcalino terroso, ou seja, ele está presente na segunda família da tabela periódica. Portanto, o cálcio aqui, pessoal, ele apresenta um número de oxidação mais 2, ok? O oxigênio, ele é da família dos calcogênios, certo? Família 6A, e ele apresenta o NOx, né? Menos 2. Então, a gente tem que ir vendo essa questão das cargas. Se vocês não conseguiram ver isso ainda, fique tranquilo, a gente vai ver mais para frente, certo? E aí, a gente vai resolvendo com calma, certo? Cadê? E aí, ó, o que é que acontece?
A reação se dá da seguinte forma, pessoal. O cálcio, ele reage com o átomo de oxigênio, certo? E aí, ó, eu vou até colocar aqui, certo? Reage com oxigênio, certo? E vai formar o chamado óxido de cálcio, que é o nosso CaO. Lembrando, né, que não está ainda balanceado, tudo mais. Enfim, vamos vendo com calma. E aí, cadê? A questão pede justamente a equação balanceada, ou seja, é o carbonato, desculpa, o carbonato de cálcio, né? Virando gás carbônico, virando óxido de cálcio e gás carbônico. Então, vou apagar aqui, tipo. Eu li errado, peço desculpas. A gente tem aqui o carbonato de cálcio, certo? Que é o CaCO3, certo? E aí, ó, ele se decompõe, né, em óxido de cálcio mais, mais o CO2. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, que ficou grande. Certo? Então, essa é a reação, certo? Aí, se você estiver acompanhando aí na lista, a gente tem várias reações, certo? Só que a questão pede o quê? Pede que você diga qual é a equação que está corretamente balanceada, certo? Então, a gente tem que identificar como é que está aqui esse balanceamento, né? Então, vamos identificar. Como é que a gente identifica, pessoal? Acredito que eu não cheguei a ver a aula de Carol sobre essa questão de balanceamento, mas existem algumas regras, né, que nos ajudam a balancear algumas equações. A regrinha, pessoal, que eu gosto muito de utilizar, que é do método das tentativas, ela diz o seguinte para a gente: a gente tem que balancear primeiro alguns elementos, vai deixando outros por último. No caso, a regra que a gente mais utiliza, a gente primeiro começa balanceando os metais, certo? Os metais. Em seguida, a gente balanceia os ametais. Depois, a gente balanceia carbono. Depois, balanceia hidrogênio. Por último, oxigênio, certo? A gente vai seguindo essa ordem. E aí a gente vai identificando aqui, ó. A gente tem cálcio, carbono e oxigênio. O cálcio, a gente já sabe que ele é um metal alcalino terroso, certo? Então, ó, vamos lá. Então, vamos balancear ele primeiro, né? Então, vamos ver aqui, ó. No cálcio, eu só tenho um átomo de cálcio aqui. Do outro lado da reação, eu também só tenho um átomo de cálcio. Então, beleza, né? Por enquanto, está tudo ok. Vamos ver agora o carbono. Eu não tenho a metal, no caso, né? Aqui, então vamos pular para o carbono. Carbono, eu tenho um carbono do lado dos reagentes e eu tenho um carbono aqui do lado dos produtos, certo? Então, está balanceado, está seguindo lá a lei de Lavoisier, né? Que diz para a gente que a mesma quantidade que eu tenho de reagentes, eu tenho que ter de produto, ok? Por último, ó, a gente não tem hidrogênio aqui, então a gente já pula para o último passo, né? Que é balancear o oxigênio. Aqui, ó, no lado dos reagentes, eu tenho 3 oxigênios. Do lado dos produtos, ó, eu tenho um oxigênio aqui, do lado do óxido de cálcio, mais 2 oxigênios aqui no gás carbônico. Então, ó, eu tenho 3 de um lado, eu tenho 3 do outro. Então, essa equação aqui, ó, ela está corretamente balanceada, ok? Então, ó, a gente tem que procurar nas alternativas qual é, né, a reação correspondente à nossa reação aqui. Então, vendo aqui, ó, a resposta seria a letra C, ok? A resposta da sétima questão é a alternativa C.
No caso, a fórmula do carbonato de cálcio é sempre essa, né? CaCO3. Isso, sempre é o CaCO3. Isso Ok. aí. Rafaela, não foi que estava com essa dúvida? E aí, você entendeu? Tranquilo? Tá bom. Beleza. Aí, pessoal, em relação a essa lista de balanceamento, grande parte das questões, acredito que todas, na verdade, você consegue resolver por esse método das tentativas. Não existe só um método, certo? Só que os outros métodos que a gente pode usar para balancear requer um pouquinho mais de conhecimento da parte de oxidação, de redução, e aí Carol vai ver com vocês mais para frente, e aí assim que ela vê o conteúdo, a gente, né, retoma um pouquinho essa parte de balanceamento, ok? Então, todo mundo entendeu essa aí? Então, ó, mais uma questão aí, eu aceito. Dessa lista aqui de balanceamento, tem quantas questões? Deixa eu ver. Tem 11 questões. Não, tem 15 questões, certo? Então, vou resolver mais 3, porque, né, vocês têm que resolver tudo aí. Então, cadê? Rafaela, questão 11. Só um minuto, Rafaela. Deixa eu só apagar aqui. Questão... Não, não é a 11? Tá multi-homem. Tá Ela quis dizer que tinha analisando 11 várias questões, juntas. Antônio. Ah, tá. Entendi. Beleza. E alguém tem mais alguma dúvida? Tem alguma questão? Alguma questão que não ficou muito clara? Quem quiser falar, por favor, fica à vontade que a gente resolve. Sugiro aquela 7. 7? 5, não? Seria 5? Que tem coluna A e coluna B. E a quinta questão. Isso, é a quinta questão. Foi até uma dúvida de um aluno ontem, acho que foi o Joab, que ele estava na dúvida, ele não conseguiu entender muito bem o que a questão estava pedindo. Então, eu vou resolver essa que foi pedida aqui no chat, certo? Que não tem nada demais, certo? É só você não se desesperar, que às vezes você fica meio nervoso na hora de resolver e tal, enfim. Então, eu vou ler aqui a questão, certo, pessoal? E a gente vai resolver essa questão. A quinta, tá? Para quem estiver acompanhando. Relacione abaixo os coeficientes, e esses coeficientes estão na coluna B, certo? Que tornam as equações químicas que estão na coluna A corretamente balanceadas, certo? Então, ó, eu vou escrever aqui as equações, certo? E botar a coluna A e a coluna B. O que a questão pede é que você apenas relacione a coluna A com a coluna B. Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? A gente vai ter que simplesmente balancear uma reação de cada vez. E aí eu vejo, por exemplo, se a primeira reação da coluna A bateu com os coeficientes da letra E, que está na coluna B. Então, já tem uma alternativa, enfim. Mas a gente vai resolvendo elas com calma agora, tá? Vou escrever aqui, ó, coluna A. E aqui, ó, coluna B. A primeira reação, deixa eu pegar aqui para me ajudar. Tá, vocês estão conseguindo enxergar, pessoal? Tô vendo que o todo aqui está ficando claro. Se não tiverem, por favor, digam que eu tento escrever com um pouco mais de força ou troco o piloto.
Eu vou colocar o restante das equações depois, porque o quadro é pequeno, certo? Então fica um pouquinho complicado com a gente, se a gente colocar as 5 reações de uma vez, certo? Mas vamos lá, vamos resolver a primeira, certo? A reação que a gente tem aqui, ó, a primeira é a seguinte: a gente tem, ó, C8H18 mais O2, e aí reagindo aí forma, né? CO2 mais H2O, ok? E aí, ó, como eu falei para vocês, novamente aquela regrinha, ó, eu vou até colocar aqui no rodapé, ela vai se aplicar aqui, ok? Vamos lá, a gente tem carbono, hidrogênio e oxigênio aqui, então vamos olhar, né, como é que a gente vai usar essa regra. A gente não tem metal, certo? A gente também não tem ametal, mas a gente tem carbono, então vamos começar pelo carbono, beleza? Vamos lá. Do lado dos reagentes, pessoal, eu tenho 8 carbonos. 8 carbonos, ok? Vamos olhar agora quantos carbonos eu tenho do lado do produto. Tem aqui, ó, CO2, eu só tenho um carbono do lado dos produtos. Então, ó, eu preciso balancear aqui, ó, do lado direito, né? Do lado dos produtos. Então, ó, se eu tenho 8 carbonos do lado dos reagentes, eu tenho que colocar um 8 aqui também. Balanceia o carbono, beleza? Vamos para o próximo passo. A gente balanceia, ó, hidrogênio. Então, ó, do lado dos reagentes eu tenho 18 hidrogênios. Então, do lado dos produtos, eu também tenho que ter 18 hidrogênios. Só que até agora eu tenho quantos? Eu tenho 2, certo? Então, ó, qual número eu colocaria aqui que, se eu multiplicar por 2, vai dar exatamente 18? Então, ó, eu vou precisar justamente colocar aqui, ó, o número 9. Por quê? Ó? 9 vezes H2, eu vou ter 18 átomos de hidrogênio. Ok? Então, balanceamos também o hidrogênio. Então, agora, resta a gente balancear o oxigênio. Vamos lá. Do lado dos reagentes, ó, eu tenho 2 oxigênios. Só que do lado dos produtos, certo? Eu tenho 2 aqui, né? CO2. Só que, ó, eu tenho 8 moléculas de CO2. Então, no total, eu tenho 8 átomos de carbono e 16 átomos de oxigênio. E além desses 16 átomos, eu ainda tenho aqui, ó, mais 9 moléculas de água. Então, eu tenho mais 9 moléculas de oxigênio. Desculpa, mais 9 átomos de oxigênio. Então, no total aqui, ó, dos produtos, eu tenho 25 átomos de oxigênio. Certo? Então, ó, eu tenho que encontrar um número aqui, do lado dos reagentes, que, quando eu, né, fazer aqui essa multiplicação, que dê justamente o resultado que está igual ao lado dos produtos. Então, ó, se eu tenho 25 aqui, obviamente que eu não vou conseguir colocar aqui, por exemplo, 25 de uma vez. Porque se eu colocar 25 aqui, a minha conta vai dar totalmente errada. Que eu tenho 25 moléculas de O2, no total eu vou ter o quê? 50 átomos de oxigênio. Então, ó, não pode ser 25. Mas eu poderia colocar aqui, pessoal, uma fração, certo? A gente não pode colocar no balanceamento, obviamente, números, números que não sejam inteiros. Não posso colocar número com vírgula aqui, então, mas eu poderia balancear com uma fração. Então, que fração eu poderia colocar aqui? Ó, eu poderia colocar aqui, por exemplo, ó, 25 meios. Por que 25 meios, pessoal? Porque, ó, se eu fazer essa divisão aqui, 25 por 2, eu vou ter justamente 12,5. Multiplicado por 2 aqui, né, vai me dar justamente o valor total dos átomos de oxigênio que estão no produto. Então, a equação está totalmente balanceada, certo? Então, para a primeira reação da coluna A, os coeficientes que correspondem a ela, né, que estão na coluna B, os coeficientes são, ó, como entrar aqui na frente, é o número 1, certo? Então, ó, é 1,
os 25 sobre 2, certo? 8 e 9. Então, ó, vamos olhar na coluna B. Na coluna B corresponde à letra D, ok? Então, ó, o primeiro composto aqui, eu vou botar aqui no pezinho, para ficar visível. Então, ó, primeiro composto é a letra D. Então, ó, já tem uma ideia. Ó, se o primeiro composto é a letra D, eu já elimino de cara, pessoal, 3 alternativas. Ó, eu elimino a letra B, a letra C e a letra D. Só me sobram agora, ó, 2 alternativas. Ok? Então, vamos lá, né? Vamos resolver as próximas. A segunda reação, ó, pessoal, é bem parecida com a primeira. Ó, eu só tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu vou até cobrir aqui, tá claro. Vamos lá. É o C4H10O mais O2, formando o gás carbônico mais água. Ok? E aí, pessoal, a gente vai proceder da mesma forma. Então, ó, vamos olhar primeiro para o carbono, certo? Ó, do lado dos reagentes, eu tenho 4 átomos de carbono. Então, do lado do produto, eu também tenho que ter 4 átomos de carbono. Então, vou colocar aqui, ó, o número 4, ok? Então, ó, já balanceei os carbonos, ok? Vamos agora balancear quem? Os hidrogênios, pessoal. Vamos lá. Ó, eu tenho 10 átomos de hidrogênio do lado dos reagentes e eu tenho só 2 do lado dos produtos. Então, ó, se eu colocar aqui, pessoal, um número 5, esse número 5 multiplicado, né, pela quantidade de H2, eu vou ter justamente, ó, 10 átomos de hidrogênio. Então, ó, 10 átomos de um lado, 10 átomos do outro, a equação está balanceada aqui, por enquanto, né? Vamos ver agora, pessoal, os oxigênios, né? Agora, vamos lá. Eu tenho um átomo de oxigênio aqui no nosso primeiro composto, certo? E eu tenho 2 átomos de oxigênio no O2, obviamente. Então, eu tenho 3 átomos aqui de oxigênio. Enquanto aqui, ó, eu tenho 4 moléculas de CO2, portanto, eu tenho 8 átomos de oxigênio e 5 moléculas de água, portanto, eu tenho mais 5 átomos de água. Então, no total aqui, nos produtos, eu tenho 13 átomos de oxigênio, ok? Então, eu tenho que achar um número aqui, né, que corresponda a... que balanceie, né, a minha reação. Então, ó, vamos lá. Se eu colocar aqui, algum número aqui, eu vou desbalancear do lado de cá. Então, não vai ser aqui que eu vou fazer o balanceamento. Vamos para o outro termo. Então, ó, eu tenho O2. Então, se eu botar um 6 aqui, se eu colocar o número 6, ó, 6 vezes 2, 12. 12 mais 1, 13. Então, ó, tenho 13 átomos de um lado, de oxigênio, né? 13 átomos de um lado, e 13 átomos de oxigênio do outro lado também. Então, ó, quais são os coeficientes da minha reação? Mais uma vez, tenho o número 1 aqui na frente, eu tenho o número 6 na frente do oxigênio, o número 4 na frente do gás carbônico e o 5 na molécula de água. Então, ó, a reação número 2 da coluna A, D1645, corresponde justamente à alternativa C na coluna B. Então, ó, reação 2 corresponde à alternativa C. Vamos ver se dá para eliminar alguma coisa aqui, né? Só sobrou 2 questões para a gente. Vamos ver aqui. Não dá para eliminar. As 2 ainda estão, por enquanto, estão corretas. Então, ó, vou apagar aqui para colocar a terceira reação. Okay? Lembrando que a aula está gravada, tá, pessoal? Então, não se preocupe em copiar agora, não, ok? A terceira reação ela é bem tranquila. Só temos 3 termos, certo?
é justamente ó, o alumínio, né? Al mais Cl2, nosso cloro, reagindo, né? E formando o AlCl3, que é o nosso cloreto de alumínio. Ok? Então, ó, vamos lá. Seguindo a regrinha lá, ó, que eu falei, do macho, né? Por assim dizer. Eu tenho algum metal aqui, hein? Eu tenho metal. Então, ó, eu tenho alumínio. Então, vamos ver. Do lado dos reagentes, ó, eu tenho um alumínio. Do lado dos produtos, eu também tenho um alumínio. Então, beleza. Por enquanto, eu não vou mexer, né, no alumínio. Então, ok. O próximo, vamos ver se tem a metal. Ó, eu tenho a metal. O cloro, ele é uma metal. Então, vamos tentar balancear esse danado. Ó, eu tenho 2 átomos de cloro aqui. E aqui eu tenho 3 átomos de cloro. E agora? Como é que a gente faz? Como eu falei a vocês no começo, pessoal, o nome desse método é o método das tentativas. Então, a gente tem que ficar tentando colocar número para chegar no balanceamento correto. Então, se eu tenho 3 átomos de cloro aqui, pessoal, eu vou colocar aqui na frente desse cloro aqui, de Cl2, eu vou colocar o valor 3, certo? Agora eu tenho, ó, 6 átomos de cloro do lado dos reagentes, certo? E eu tenho 3 do lado dos produtos. Então, ó, eu tenho que balancear agora aqui esse AlCl3. Se eu colocar aqui na frente o valor 2, eu consigo balancear a quantidade de átomos de cloro, né? Eu tenho ó, 6 átomos de um lado aqui, eu tenho 6 átomos do outro lado. Balancei o cloro. Só que agora eu desbalanceei o alumínio. Eu tenho um de um lado dos reagentes, eu tenho 2 do lado dos produtos. Então, ó, eu colocar aqui na frente ó, o número 2, e aí a minha reação está totalmente balanceada. Ok? Então, vamos ver lá na questão quais são os valores, né, que correspondem à coluna B. Então, ó, para a reação 3, os valores são 2, 3 e 2, que são justamente a alternativa A, né, na coluna B. Então, 3 corresponde o A na coluna B. Ok? Então, vamos ver. Dá para eliminar alguma questão, alguma alternativa? Ah, ainda não dá. Ó. A letra A e a letra E estão, por enquanto, estão corretas. Certo? Vamos balancear a próxima. A reação 4. Eu tenho aqui o N2H4 mais N2O4, que, quando reagem, formam N2 mais H2O. Beleza? Vamos lá. Reação 4 agora. Vamos lá. Eu tenho nitrogênio, certo, pessoal? Nessa reação, tem um átomo de nitrogênio, eu tenho um átomo de hidrogênio, tenho um átomo de oxigênio. Então, ó, vamos lá. Como a gente sabe, ó, hidrogênio e oxigênio sempre vai ficar por último. Então, a gente vai tentar balancear primeiro aqui, ó, o nitrogênio. Ok? Então, vamos tentar. Vamos lá. Ó. Eu tenho 2 átomos de nitrogênio de um lado. Eu tenho 2 átomos de nitrogênio em um dos compostos. E eu tenho mais 2 átomos de nitrogênio no segundo composto. Portanto, eu tenho 4 átomos de nitrogênio. Do lado dos produtos, ó, eu só tenho 2. Então, vamos lá, vamos tentar balancear esse nitrogênio, né? Se eu tenho N2, se eu colocar aqui o coeficiente 2, eu consigo deixar os nitrogênios balanceados por enquanto, certo? Mas vamos lá, possa ser que esse número aí não esteja muito correto. A gente vai saber mais para frente. Então, ó, vamos tentar balancear agora os hidrogênios, certo? Ó, de um lado, eu tenho 4 hidrogênios, certo? Do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, ó, eu tenho apenas
2 hidrogênios, ok? Então, vamos ter que tentar balancear isso aí. Ó, se eu tenho 4 aqui, se eu colocar o número 2 aqui, ó, eu vou balancear os hidrogênios, beleza? Por enquanto, tá tudo certinho, né? Tudo indo bem. Show de bola. Por último, pessoal, a gente tem que balancear, ó, os oxigênios. Vamos lá, percebam aqui, ó, nos reagentes eu tenho 4, assim, assim, 4 átomos de oxigênio. E aqui, ó, nos produtos eu só tenho 2 átomos de oxigênio. Então, eu tenho que balancear esse oxigênio também. Então, ó, esse coeficiente 2 aqui, ó, não vai poder ser esse valor aqui. Eu tenho que encontrar um valor que agrega aqui a nossa quantidade de oxigênio. Então, eu tenho agora, ó, 4 oxigênios. Só que agora, ó, eu mexi no restante do meu balanceamento. Ó. Vou ter que rearranjar de novo, mas tranquilo. É o método da tentativa, é assim mesmo. Vai tentando, colocando valor até encontrar. Então, ó, agora eu tenho 8 hidrogênios nos meus produtos e nos reagentes só tenho 4. Como é que eu faço agora, pessoal? Se eu colocar aqui na frente, ó, um coeficiente 2, eu vou balancear os hidrogênios. Ó. Eu vou ter agora 8 hidrogênios do lado dos reagentes e 8 hidrogênios do lado dos produtos. Então, ó, show de bola. Só que agora eu mexi no nitrogênio. Então, ó, tem que balancear também. Vamos ver agora quantos nitrogênios a gente tem, certo? Ó, a gente tem 4 nitrogênios do lado no nosso primeiro composto, mais 2 nitrogênios no segundo composto. Então, total aqui, ó, tenho 6. Ok? 6. Só que do lado dos produtos, ó, eu tenho 4. Então, ó, esse valor aqui, 2, também não corresponde, né, ao nosso balanceamento. Então, se eu colocar aqui na frente do N2, colocar o coeficiente 3, agora sim, a nossa reação está totalmente balanceada. Ó. Vamos lá. 4 mais 2 nitrogênios, 6. Tenho 6 do lado de cá também. Show de bola. Tenho aqui, ó, 2 vezes 4 hidrogênios, tenho 8. 4 vezes H2, eu tenho 8 também. Então, ó, tá balanceado também o hidrogênio. O oxigênio, ó, tenho 4 de um lado, tenho 4 do outro. Então, tá balanceado. Então, ó, os coeficientes são, para a quarta reação, é o 2, 1, 3 e 4. Então, ó, para a reação 4, os coeficientes, cadê? É a letra E, na coluna B, a letra E. Então, ó, vamos ver agora nas alternativas. Ó. Na letra A, eu tenho que a primeira corresponde à letra D, a segunda corresponde à letra C, terceira a letra A e a quarta a letra E. Opa! Então, acho que encontramos a nossa questão, hein? É justamente a alternativa a resposta, certo? Para quem fez essa questão, é a alternativa A. A quinta reação eu não vou resolver, eu vou deixar para vocês resolverem, né? Vocês quebraram um pouquinho a cabeça, porque ela não é trabalhosa, na real, é bem tranquila de resolver, mas, sim, né? Se não praticar, não vai sair do canto. Então, a quinta reação eu vou deixar para vocês resolverem. Tranquilo? Vou deixar um tempinho aqui a mais, né? Para quem for ver no vídeo depois, possa, né, dar um pause aí e copiar. Não agora. Tipo, depois você vai ter que responder lá no formulário, né? Você tenta resolver essa daí. Vou deixar para vocês aí, ok? Alguma questão a mais? Balanceamento tá tranquilo? Balanceamento é tranquilo. Quase que eu caio. Então, pessoal,
Balanceamento. Vocês têm mais alguma dúvida? Tá tudo tranquilo. Se tiver dúvida, por favor, fala. Estou aqui para ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Pode ligar o microfone, pode. Questão 6. Tá bom. Certo. Só um minuto. Só tomar um golinho d'água aqui que tô com sede. Vamos lá, questão 6, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês. Tá? Vão acompanhando aí também, por favor. Vamos lá. Supondo que os círculos vazios e cheios, respectivamente, signifiquem átomos diferentes, então o esquema anterior, que não está anterior, né? Está depois, enfim. Esse esquema vai representar uma reação química balanceada. Só que a gente tem que substituir as letras X, Y e W, respectivamente, pelos valores. E aí, quais são esses valores, pessoal? Então, ó, vou colocar aqui no quadro a reação do jeito que está na lista, tá bom? E a gente vai responder. Ela é bem tranquila, certo? É só mais uma questão de você abstrair um pouco, porque a gente está acostumado com número, né, para balancear, e aí a questão vem com letrinha, com bolinha, enfim. Mas é a mesma ideia, pessoal. Não tem muito mistério não, tá? Então, ó, eu tenho duas bolinhas, né, que não estão pintadas, que tem um valor X atribuído a elas, certo? Mas eu tenho um valor Y atribuído a duas bolinhas pintadas. E aí eu tenho, acho que dá. Eu tenho um valor W atribuído a uma bolinha pintada e 3 bolinhas não pintadas, né? Então, ó, ele pede o coeficiente apenas, né? Os coeficientes correspondentes a essas letras. Então, ó, vamos olhar, né? Cada bolinha de uma vez. Então, ó, eu tenho aqui, ó, no coeficiente X, pessoal, eu tenho duas bolinhas pintadas, ou duas bolinhas que não estão pintadas, certo? Só que do outro lado, eu tenho 3 bolinhas não pintadas. Então, ó, tenho que balancear essas bolinhas aí. Então, ó, se eu colocar aqui, pessoal, no lugar do nosso X, eu colocar o coeficiente 3. Ó, eu tenho, né, 3 bolinhas aqui, né, e 3 do lado de cá, mas ainda não está muito balanceado, não. Vamos atribuir mais valores aqui, certo? Ó, vamos olhar o Y agora. O Y, eu tenho apenas duas aqui, ó, certo? Enquanto do lado de cá, eu tenho apenas uma bolinha pintada. Então, eu tenho que balancear aqui, ó, no meu W. Então, ó, se eu colocar aqui o valor 2, ó, eu tenho duas bolinhas pintadas de um lado e tenho duas bolinhas pintadas do outro lado. Só que agora também, pessoal, eu tenho, ó, duas vezes, né? Eu tenho duas moléculas dessa, né? Que tem 3 bolinhas não pintadas. Então, no total, eu tenho 6 bolinhas não pintadas agora. Que também corresponde, ó, ao valor aqui do lado dos reagentes. Ó. Eu tenho 3 moléculas, né, de bolinhas não pintadas. Então, eu tenho 6 átomos. Então, eu tenho 6 átomos de um lado, tenho 6 átomos do outro. Então, aqui está balanceado. Então, ó, se eu balancei tudo, aqui no Y só pode ser um valor. Só pode ser o coeficiente 1. Portanto, pessoal, a nossa reação, né, os valores dos coeficientes, certo? São 3, certo? 1 e 2. Então, olhando as alternativas,
A alternativa D é a alternativa D. Ficou alguma dúvida nessa questão? Ela só tem essa diferença de você não ter átomos no lugar, tem bolinhas, só é a questão mesmo de representação, mas a forma como a gente resolve, ela não muda. Tranquilo? Beleza, Rafa. Que bom que você entendeu, de verdade. Então, ó, por hoje eu vou parar de resolver essas questões, né, de balanceamento, até porque já foram 3 questões, então vocês têm que resolver o resto, tá? Mas qualquer dúvida a respeito de balanceamento, vocês podem falar, ok? Prof, quando apresenta o estado físico na reação, interfere em algo? Você fala na hora de balancear? Não interfere, não. Não tem nenhuma interferência, não. Certo? Então, ó. É a quarta questão. Deixa eu só dar uma olhada aqui, tá? Não vou responder, não. Deixa eu dar uma olhada. Não vou responder a questão, mas, enfim, vou tirar sua dúvida, obviamente. Considere as reações químicas abaixo, certo? Ela pede o quê? Para você analisar as reações, né? Certo. Ah, tá. A alternativa é, realmente, ela diz, né, que nenhuma reação está corretamente balanceada porque os estados físicos dos reagentes e produtos são diferentes. Isso não tem nada a ver com a questão do balanceamento, até porque o que eu tenho de um lado, né, deixa eu aparecer aqui, né, o que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro lado também, não importa o estado, certo? Então, de cara eu já digo assim, não é a letra E, não é a letra E. Então, tenta ver as outras alternativas, certo? E qualquer coisa, pode falar no Telegram, pode falar no privado, se você quiser falar no grupo, e a gente resolve, tá bom? Ó, vamos resolver agora a outra lista, né? Que é a lista, que é um exercício de fixação, na verdade, né? Sobre cálculos químicos e estequiometria, tá? Os cálculos estequiométricos. Só estou abrindo aqui a lista. Lembrando, pessoal, que né, o restante desses cálculos vocês vão ver mais adiante com o professor Lucas, ok? Então, ó, eu vou ler aqui a questão, certo? E vou colocar no quadro os dados né, correspondentes à questão. Então, ó, vamos lá. É uma questão da UFAC. Ok. Ó, a massa molecular do composto Na2SO4 vezes 3H2O, ou seja, o sulfato de sódio trihidratado, certo? É igual a quanto? Então, ó, como é que a gente calcula a massa molecular? Quando vocês tiverem com a lista, pessoal, vocês vão ver aí ó, que na questão ela dá os dados né, relacionados à massa de cada um dos elementos presentes no composto, certo? Então, ó, vamos lá. Vou colocar aqui tudinho, tá? O composto é o seguinte, ó, é o sulfato de sódio trihidratado, ou seja, tem 3 moléculas de água, certo? E aí, ó, oi, Rafa, é a primeira questão da lista, a primeira questão do exercício de fixação. Aí, ó, vamos lá. A questão dá os dados para a gente, né, referente à massa de cada composto. E aí, ó, ele fala que o hidrogênio, ó, corresponde a uma unidade atômica. O oxigênio corresponde a 16 unidades atômicas. O sódio corresponde a 23 unidades atômicas. E o enxofre, ele equivale a 32 unidades atômicas, certo? Como é que a gente calcula, pessoal? Isso aí, tá no chat aí, ó. Vocês vão ter acesso assim que a aula acabar, tá bom?
como é que a gente calcula a massa, né? Ó, é muito simples, pessoal. A gente tem que olhar individualmente para cada elemento presente aqui no composto e relacionar a quantidade de átomos com a sua unidade atômica, sua massa, certo? Então, ó, vamos olhar primeiro para o Na. Vamos lá, está aqui, Na. Ó, eu tenho 2 átomos de Na, certo? Então, ó, eu vou multiplicar a quantidade de átomos pela unidade atômica aqui, ó, pela massa do Na, que é 23. Isso aqui vai me dar um total de 56. Não, 56? Não, desculpa, 46. 46 unidades atômicas, certo? O próximo composto, o próximo elemento, vou fazendo na ordem aqui, tá, pessoal? O próximo elemento é o enxofre. Então, ó, o enxofre, eu tenho apenas um átomo de enxofre aqui. Então, ó, um átomo de enxofre multiplicado pela sua unidade atômica, ó, que é 32U. Então, ó, 1 vezes 32 vai me dar justamente 32. Então, já foi o enxofre. O próximo, pessoal, a gente vai olhar, ó, o oxigênio, certo? O oxigênio. A gente tem, ó, quantos átomos de oxigênio? Ó. Eu tenho 4 aqui, ó, certo? E eu tenho mais 3 aqui. Então, eu tenho 7 átomos de oxigênio. Então, ó, vamos lá. O oxigênio eu tenho 7 átomos vezes a unidade atômica do oxigênio, ó, que é 16. Então, ó, 7 vezes 16, pessoal, já calculei anteriormente, certo? Equivale é igual a 112, certo? E aí, ó, por último, a gente calcula, ó, a quantidade de hidrogênios. Então, ó, quantos hidrogênios eu tenho aqui? Então, eu tenho 6. 6 átomos de hidrogênio. Então, 6 átomos de hidrogênio vezes a unidade atômica, que é 1, é igual justamente a 6 unidades atômicas. Deixa eu apagar esse aqui que está horrível. Não caia quadro, por favor. Equivale a 6. Então, ó, olhei para todas as... Eu calculei a massa molecular de cada um dos elementos. Então, agora basta que eu faça a soma. Então, ó, vamos lá. Vamos calcular aqui. Ó. 46, que é o do sódio, 46 mais 32 dá 78, mais 112 e dá 190, mais 6 do hidrogênio me dá o total de 196, certo? 196. Esse é o resultado final. Então, ó, só recapitulando. Deixa eu voltar para o arquivo aqui. Beleza. Só recapitulando, pessoal. Para a gente calcular a massa molecular, basta a gente relacionar a quantidade de átomos presentes no composto e multiplicar pela sua unidade atômica. É basicamente isso. Não tem nenhum mistério para você descobrir a massa molecular de um composto. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Deu para entender? Ih, tô falando só. Alô? Ah, tá. Obrigado, Jacqueline. Que bom que deu para entender. Beleza? Valeu, Rafa. Então, ó, vou apagar, tá? Vou fazer outra questão, certo?
Eu não vou fazer na ordem, pessoal. Pronto, onde porcentagem. Beleza, deixa eu só encontrar aqui a porcentagem. Ok. Vou fazer a quinta questão. Deixa eu só me encontrar aqui, pessoal. Só um minuto. Vamos lá. Quinta questão, pessoal. Como vocês pegarem a lista, vocês vão terem ela em mãos. Enfim. Quinta questão diz o seguinte, ó. O triclorometano, também conhecido como clorofórmio, e aí, fórmula molecular dele é o CHCl3, certo? Ele é usado na indústria química, pessoal, como solvente, certo? E aí a questão pede o seguinte, pede para a gente calcular a porcentagem em massa da substância citada acima, certo? E aí a questão dá para a gente, como eu disse a vocês, ela fornece os dados da massa, né, da unidade atômica dos compostos, dos elementos presentes, certo? Então, ó, quinta questão, eu tenho o clorofórmio, certo? Que é o nosso CHCl3. E aí, ó, os dados referentes a CHCl3 é que o carbono ele tem o valor de 12 unidades atômicas, certo? O hidrogênio ele tem uma unidade atômica e o cloro ele tem 35,5 unidades atômicas, certo? Então, ó, a questão pede para a gente calcular a porcentagem. Então, como é que a gente faz isso, pessoal? Bom, eu costumo resolver esse tipo de questão separando ela em duas etapas, certo? A primeira etapa, pessoal, é a gente vai descobrir a massa molecular total, né? A massa molecular do composto. Então, eu tenho que descobrir, né, quanto eu tenho de cada um aqui, né, no nosso clorofórmio. Então, ó, vamos olhar primeiro para o carbono. Eu tenho apenas aqui, ó, para o carbono, eu tenho apenas um átomo de carbono e a sua unidade atômica equivale a 12. Então, ó, 1 vezes 12, 12. Beleza? O segundo que a gente vai olhar é o hidrogênio. O hidrogênio, pessoal, eu tenho apenas um átomo também. Então, um átomo de hidrogênio multiplicado pela sua unidade atômica é justamente a mesma unidade. Então, foram dois. A terceira é o cloro. O cloro, eu tenho 3 átomos de cloro. Então, vamos lá. São 3 átomos de cloro multiplicados pela sua unidade atômica, ou seja, 35,5. E aí eu vou filar aqui, né, porque eu já resolvi. O valor total, ó, equivale a 106,5 unidades atômicas. Certo? Ó, achei do carbono, achei do hidrogênio, achei do cloro. O que é que eu faço? Eu vou somar tudo isso aqui. Basicamente é isso. Então, ó, 106,5 mais 1 mais 12 vai me dar o valor total de... Vai me dar o valor de 119,5 unidades atômicas. Certo? Por enquanto tá compreensível, pessoal? Essa primeira etapa. Se tiver, fala. Se não tiver, fala também. A gente resolve aí. Ok? Então, ninguém falou nada. Tudo bem, beleza. Então, guardem esse valor aqui, tá, pessoal? Eu vou apagar aqui essa primeira etapa e vou guardar o valor aqui da nossa molécula, tá? Então, ó, CHCl3, ó, equivale a 119,5 unidades atômicas. Então, ó, vamos lá. O segundo passo, pessoal, como ele pede porcentagem, a gente tem que
a gente tem que colocar isso em porcentagem, né? De alguma forma. Então, o que é que eu faço? O que é que a gente faz? A gente chora? Não. A gente não vai chorar. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu achei o valor total, o que é que eu faço? Vou chamar de porcentagem. Eu atribuo a esse valor aqui que a gente encontrou, ao 119,5, eu atribuo a ele, ó, que ele é equivalente a 100% do meu composto. Ele é equivalente a 100% do meu composto, certo? Então, para eu encontrar agora a porcentagem em massa de cada um dos elementos presentes, basta eu relacionar a massa total, certo? E fazer, ó, o carbono eu tenho 12. Ó, se o total do composto é 119,5, ou seja, 100%, quanto é que deve valer 12 unidades atômicas? Então, ó, é uma regrinha de 3 bem simples, tá, pessoal? Então, ó, nós temos aqui, ó, 12 vezes 100 dividido por 119,5. Não vou fazer isso aqui, obviamente, tá? Mas o valor de X, ó, que corresponde ao carbono, ele me dá o resultado de 10,041%. Ok? Isso para o carbono, certo? Carbono. Vou até colocar aqui em cima para a gente ter espaço. Então, carbono 10,041%. Vou apagar aqui para a gente ganhar espaço. E o próximo, ó, vai ser quem? Vamos fazer hidrogênio, né? Tá fazendo na ordem, então, ó. Se 119 é 100%, quanto é que vai valer o hidrogênio? Que só é apenas uma unidade atômica. Então, ó, mesma coisa, outra regra de 3, certo? E aí, ó, o valor do hidrogênio equivale a 0,83%. Ok? Então, ó, achamos já a porcentagem em massa de 2 elementos. Se eu achei de 2 elementos, né, o restante, obviamente, vai ser relacionado ao terceiro elemento. Certo? Então, ó, se eu tenho aqui, ó, 3 átomos de cloro, eu tenho justamente o valor de 106,5, como a gente já tinha calculado anteriormente, certo? Então, ó, quanto é que isso vai... Qual é o valor que eu vou encontrar, certo? Então, ó, o valor é justamente o restante, né? Obviamente. O resultado, pessoal, vou até colocar aqui já, para ganhar tempo, que é que o Cl equivale a 89,121%. Certo? Pessoal, aí, como eu coloquei várias casas decimais aqui, possa ser que não dê exatamente 100%, porque é uma questão da calculadora, enfim, mas se você somar isso tudo aqui, vai dar em torno de 99, alguns quebradinhos, ou seja, é quase 100%. Então, é dessa forma que a gente calcula a porcentagem de massa de cada substância, certo? A gente, ó, encontra a massa molecular. Depois que a gente encontrar a massa molecular, a gente atribui a esse valor encontrado, que ele equivale a 100%, certo? E aí a gente vai de um por um, né? Em cada composto a gente vai, desculpa, em cada elemento a gente vai descobrindo a porcentagem individualmente, certo? E aí, ó, faz uma regrinha de 3 simples aqui, ó, e a gente consegue encontrar os valores aqui, ó. São esses três. Ok, pessoal. Alguma dúvida? Tudo certo? Não está tudo certo? Digam-me. Tá tranquilo? Tá tranquilo ou tá favorável, então? Tá favorável. Beleza. Deixa eu ver o que é que eu posso resolver mais. Deixa eu ver aqui, tá? Tem uma questão muito legal que é de fórmula mínima, pessoal. E aí entra já na parte de estequiometria. Até falaram aí no chat, fórmula mínima. Deixa eu ver, deixa eu só encontrar aqui, né?
Cadê a questão? Questão 9. É a questão 9, tá, pessoal? Quando vocês forem ver na lista de vocês. Vou apagar aqui, tá bom? E aí eu vou ler para vocês a questão, tá bom? A questão é a seguinte. Ao realizar a preparação de 55,6 gramas de uma substância sólida e branca, certo químico constatou que precisou combinar 8,28 gramas de fósforo com cloro. Ó, já temos uma reação aí, ó, fósforo e cloro, certo? Aí a questão pede o seguinte, ó, determine a fórmula mínima ou empírica desse composto. E aí ela dá para a gente os dados, certo? Então, ó, vamos lá. A gente sabe, nessa questão, o quê? A gente sabe que dessa reação, certo? Originou-se 55,6 gramas, certo? E nessa reação, a gente tem presente os elementos fósforo e cloro, certo? E aí, ó, a questão fala que esse certo químico, ele precisou combinar 8,28 gramas de fósforo com uma quantidade que a gente não sabe de cloro. Só que, se eu tenho, pessoal, o valor total do nosso composto, e eu sei que eu usei 8,28 gramas de fósforo, eu também sei quanto foi que eu precisei usar de cloro para que essa reação pudesse acontecer, certo? Então, ó, bastaria eu tirar aqui, ó, a diferença, certo? Que eu encontraria o valor utilizado de cloro. Então, ó, fazendo a subtração, tá, pessoal? O valor de cloro dessa reação é de 47,26 gramas de cloro. Então, ó, encontrei. O que é que a gente faz agora? O que é que a gente faz? Ah, eu esqueci de colocar, desculpa. A questão tá os dados, pessoal, em gramas por mol. Ele fala aqui pra gente, ó, que o fósforo equivale a 31 gramas por mol, certo? E o cloro equivale a 35,5 gramas por mol. Isso aqui, pessoal, é o mesmo valor que a gente encontrou antes, ó, que a gente estava vendo nas questões sobre unidade atômica. Ó. É o valor da massa do nosso elemento, certo? E esses valores estão dados na questão, ok? E aí, ó, encontramos a massa do cloro. Então, agora a gente tem que descobrir, pessoal, a porcentagem, né, de cada elemento presente, né? Ou seja, tem que descobrir ali o número de mols que está presente de cada um desses elementos, certo? Então, ó, vamos lá. O que é que eu faço? Para o fósforo, primeiramente, né? Eu vou botar aqui. Para o T. Vamos lá. O que é que eu tenho que fazer, pessoal? A gente tem que fazer uma divisão entre a massa que foi utilizada na reação dividido pela massa total, né, do elemento fósforo, ou seja, massa dividido pela massa molar. Vou até escrever aqui a fórmula, certo? Massa dividida pela massa molar. Então, ó, vamos lá. Quanto foi a massa de fósforo que eu utilizei nessa reação? Ó? Eu utilizei 8,28 gramas. Ó. Então, vamos lá. E quanto é a massa do fósforo? Tá aqui. Aqui. 31 gramas, ó, a massa total, certo? Faço a divisão e eu encontro o número de mols de fósforo
utilizado, certo? Então, ó, fazendo a divisão, pessoal, o valor é de 0,267 mol. Isso para o fósforo, tá, pessoal? Para o fósforo. Então, vamos guardar esse valor aqui, tá bom? Vou separar aqui, certo? Então, ó, para o P, eu tenho 0,267 mols. Vamos agora fazer para o cloro, certo? E aí, ó, a gente vai proceder do mesmo jeito. A gente vai pegar a massa utilizada e vai dividir pela massa molar do cloro, certo? Então, ó, vamos lá. Eu utilizei, ó, nessa reação, desculpa, 47,26. E aí eu vou dividir esse valor justamente pela massa molar do cloro, que é de 35,5. Então, ó, fazendo essa divisão, pessoal, dá o valor de 1,294 mols. Ok? Tudo ok até agora, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo favorável? Ok, beleza. Oi, Joab, tudo bom, cara? Nem te vi chegar. Tirei a sua dúvida, viu? Já daquela questão, depois assista o vídeo aí. Então, ó, vou apagar aqui, tá, pessoal? Para ganhar um pouquinho de espaço, certo? E aí, ó, a gente vai fazer agora o nosso último passo para resolver essa questão. Eu já encontrei a quantidade de cloro que reagiu e encontrei também, ó, o número de mols, certo? Então, o que é que eu vou fazer agora, pessoal? Esses valores aqui, ó, a gente encontrou, a gente vai pegar o menor valor, certo? E vamos dividir entre eles aqui, ó. Tanto para o fósforo quanto para o cloro. Vamos lá, vou fazer primeiro para o fósforo, certo? Ó. Entre 0,267 e 1,294, o menor valor é justamente o do fósforo. 0,267. Beleza? Ou seja, o menor valor. E aí eu vou dividir justamente pelo valor que eu encontrei do fósforo, que é exatamente o 0,267. Então, ó, divisão, ó, de números iguais, ó, isso aqui só pode dar 1. Beleza? Então, ó, eu já sei que esse composto formado, eu tenho apenas um átomo de fósforo. Ok? Vamos agora resolver para o cloro. Vamos lá. Eu vou pegar o valor do cloro, certo? E vou dividir pelo menor valor entre os dois. Oi, Rafa, diga o que foi que você não entendeu. Diga aí que eu resolvo. Essa parte aí que o senhor dividiu. Certo. Pessoal, eu encontrei antes, né, no passo anterior, eu encontrei o número de mols de cada um dos elementos. Entendeu essa parte? Sim. Beleza. O próximo passo é o seguinte, ó. Eu vou pegar justamente o valor que eu encontrei, certo? Né, dos dois aqui. Vou pegar o valor que eu encontrei e vou dividir pelo menor valor entre eles, certo? Então, ó, eu só tenho fósforo e cloro aqui. Então, ó, eu encontrei, né, 0,267 para o fósforo e 1,294 para o cloro. Então, eu vou resolver aqui, ó, para o fósforo, eu vou pegar o valor que eu encontrei dele, certo? E vou dividir pelo menor valor entre eles. Então, para o fósforo, eu dividi ele, né, o valor que eu encontrei, por ele mesmo. Então, é basicamente isso. Ficou claro agora ou não?
Sim, sim. Beleza? Tá bom, então eu vou continuar, beleza? Ó, para o cloro, como eu estava falando, a gente vai pegar ó, o valor encontrado, aqui ó, o valor do cloro, que é 1,294, e eu vou dividir, pessoal, pelo menor valor que a gente encontrou aqui, que é justamente o 0,267, certo? E aí, quando eu fizer essa divisão, pessoal, isso aqui vai me dar um valor aproximadamente, né? Vai ser aproximado de 5. Então, ó, para o cloro, deixa eu até ajeitar isso aqui que não está aparecendo L. Pronto. Para o cloro, pessoal, eu sei que eu vou ter 5 átomos de cloro, certo? Então, ó, o composto formado, né? Esse valor aqui, né, de 55,6 gramas, certo? Que a gente formou, é justamente esse composto aqui, ó, o PCl5, certo? Então, ó, vamos lá, vou recapitular. Vamos lá. A gente primeiro precisou encontrar a massa do cloro. Como é que eu encontro a massa do cloro? Eu tenho a massa total, eu também tenho a massa de fósforo que eu utilizei. Então, basta eu fazer uma subtração. Então, ó, encontrei a massa do cloro. Próximo passo, ó, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir ali, ó, a quantidade de mols de cada um dos elementos. Então, ó, para o fósforo, eu peguei a massa que eu utilizei, certo? E eu dividi pela massa molar do fósforo. E aí eu consegui encontrar o número de mols. A mesma coisa eu fiz para o cloro. Massa pela massa molar. Aí encontrei isso, vou para o último passo. Eu vou pegar o valor que eu encontrei para cada um dos elementos, né? Fazer individualmente. Pego o valor que eu encontrei e eu divido pelo menor valor encontrado aqui. Então, no caso do fósforo, eu dividi ele por ele mesmo. Então, ficou 1, aproximadamente 1, certo? Para o cloro, a mesma coisa. Ó. Peguei o valor dele e dividi pelo menor valor que eu encontrei, que foi o 0,267. E aí, quando eu faço a divisão, dá aproximadamente 5. Sendo assim, pessoal, o composto formado só pode ser o PCl5. Ok? Ficou claro? Apareci que eu nunca apareço. Ficou claro? Sim. Joab, tá aí, Joab? Entendeu? Ficou. Beleza, Jaqueline. Que bom, que bom. Massa. Só vou tomar um golinho d'água aqui, pessoal, porque o professor está com sede. Já volto. Bebam água, viu, pessoal? Bebam água. É importante beber água. Deixa eu ver. Mais uma questão para a gente resolver aqui, tá? Só para. Né? Pronto, tá. Então, tá falando no chat aí. Ó. Se tiver alguma dúvida, pessoal, podem falar, tá? Se tiver alguma dúvida sobre o cálculo para achar a massa molecular, ou para achar a fórmula mínima, ou o cálculo de porcentagem, pode falar que eu resolvo mais alguma questão aqui, tá bom? Ok, faço mais uma. Vamos lá. Então, vou perguntar ao pessoal, vocês querem que eu faça de qual? De cálculo da massa molecular, porcentagem ou fórmula mínima? Digitem aí qual vocês preferem. Quem digitar primeiro ganha R$ 1. Fórmula mínima. Ganha R$ 1. Depois eu te dou R$ 1. Não sei como, mas vou dar R$ 1. Deixa eu só achar aqui uma questão de fórmula mínima. Cadê? Achei. Sétima questão. Sétima questão. Só vou apagar aqui, tá, pessoal? Pronto, aí, ó. Vai chegar pelos Correios. Só que vai demorar um pouquinho, né? Porque os Correios estão de greve, né? Mas um dia chega.
Vamos lá. Última questão aí, pessoal. Vou ler aqui para vocês. No caso da lista, vai ser a... Ui, quase cai aqui. Vai ser a questão 7. Ok? Vou ler aqui para vocês. A nicotina, e aí tem a fórmula molecular, né? C10H14N2, ela é uma substância prejudicial à saúde, que é encontrada nos cigarros, certo? O governo promove campanhas para alertar os fumantes, né, sobre os danos causados pelo cigarro, que entre eles, né, causa o câncer, certo? A nicotina apresenta na sua composição 74,05% de carbono, 8,65% de hidrogênio e 17,30% de nitrogênio, certo? E aí, ó, calcule a sua fórmula mínima, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar os dados aqui. Primeiro, né? Importante. Colocar aqui a fórmula da nicotina. Não vou, não quero falar com você. É o C10H14N2, ok? E a questão fala para a gente o quê? Que na composição da nicotina eu tenho 74,05% de carbono. Eu tenho 8,65% de hidrogênio. E eu tenho 17,30% de nitrogênio. Ok? Então, ó, vamos lá. Como é que a gente calcula? Vamos lá. Se você já pararam, ó, eita, faltou colocar de novo os dados. Estou esquecendo desses dados, ó. Eu tenho aqui, ó, os dados. O hidrogênio, uma unidade atômica, o carbono, 12 unidades atômicas, e o nitrogênio tem 14 unidades atômicas. Certo? Então, vamos lá. O que é que a gente faz primeiro? Vamos lá, pessoal. Ó, basicamente, a gente precisa dividir, ó, como ele já dá o valor da porcentagem, fica até mais fácil para a gente de encontrar a fórmula mínima. Por quê? Basta a gente dividir o valor da porcentagem, né, do composto, pelo valor da massa atômica, que a questão também dá. Então, ó, é molezinha isso aqui, pessoal. Molezinha. Então, ó, para o carbono, o que é que eu faço? Ele está aqui. Para o carbono, está aqui. Ó, vou pegar a porcentagem do carbono, 74,5, e vou dividir, ó, pela massa atômica dele, ó, que é 12. Então, ó, a divisão, pessoal, vai dar 6,17. Tá, só tá o zero não. 6,17. Isso para o carbono. Vamos fazer agora para o hidrogênio. Ó, mesma coisa. Eu vou pegar o valor da porcentagem, certo? Vou dividir pela unidade atômica. Então, ó, 8,65 dividido por 1 é ele mesmo, né? 8,65. Por último, vamos fazer para o nitrogênio. A porcentagem do nitrogênio, ó, 17,30. Então, ó, 17,30 dividido pela massa atômica do nitrogênio, que é 14. Então, ó, a divisão vai me dar o resultado de 1,235. Ok? Tudo bem até agora? Tudo certo? Ok. Então, ó, só vou apagar aqui, tá, pessoal? Mas vou colocar os valores aqui correspondentes, ó, aqui do lado, certo? Ó.
Para o carbono, 6,17. Hidrogênio, 8,65. Nitrogênio, 1,235. Beleza? Vou apagar aqui, tá? Vamos lá. O que é que eu faço com esses valores, pessoal? Ó, lembra lá da outra questão que a gente acabou de resolver. Ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, o valor que eu encontrei, isso para cada composto, certo? Pegar o valor que eu encontrei e vou dividir, ó, pelo menor valor encontrado. Então, ó, vamos fazer primeiro para o carbono. Vamos lá, carbono. Ó, qual foi o valor do carbono? Ó? 6,17. Ok? E qual foi o menor valor que eu encontrei? Ó? Foi justamente aqui, ó, no nitrogênio. Ó, 1,235. Então, ó, eu vou dividir, certo? E quando eu fizer essa divisão, o valor que eu vou encontrar vai ser um valor aproximado de 5. Certo? 5. Vamos fazer agora para o hidrogênio. O hidrogênio, ó, o valor dele é de 8,65. E aí eu vou dividir novamente pelo menor valor encontrado. Ok? Quando eu fizer essa divisão, eu vou encontrar um valor aproximado de 7. Certo? Por último, ó, o nitrogênio, mas o nitrogênio é mais fácil, porque é exatamente o mesmo valor. Então, ó, é ele por ele mesmo. Isso aqui, pessoal, vai me dar 1. Certo? Então, ó, eu tenho 5 átomos de carbono, 7 átomos de hidrogênio e eu tenho 1 átomo de nitrogênio. Portanto, ó, a fórmula mínima ou fórmula empírica, né, da nicotina é o C5H7N1. Ou só o N, né? Obviamente. Ok? Essa é a fórmula mínima. Então, ó, estamos entendidos? Alguma dúvida? Beleza. Bom. Ótimo. Tá bom, então. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí no chat, né? A lista, né, referente a essas questões, ela já está no link aí, para vocês poderem acessar, tá bom? E aí, qualquer dúvida, pessoal, entre em contato comigo, entre em contato com o Lucas, entre em contato com a professora, se você achar melhor, tá? Aí dá preferência de vocês, certo? Mas a gente está aqui para ajudar vocês no que a gente puder, tá bom? Então, pessoal, agradeço Ô, demais. professor, rapidinho. Oi. Eu percebi, assim, que na fórmula mínima tem esse exemplo em cima aí, que é o carbono 10, hidrogênio 14 e nitrogênio 2. E no último tá a metade deles. É porque, pessoal, aqui ó, é a fórmula, por assim dizer, a fórmula completa da nicotina. A fórmula geral, certo? É C10H14N2. Só que eu consigo diminuir essa fórmula para que eu consiga obter um composto, por assim dizer, com uma quantidade mínima de átomos, certo? Então é isso que a gente faz, é isso que a gente usa com a fórmula mínima. A gente procura encontrar a menor fórmula possível para um determinado composto, certo? E aí a gente faz todos esses cálculos aqui, que são bem simples, como vocês puderam ver, para que a gente consiga encontrar. Ah, tá bom. Carol, vou mutar aqui, pode falar. Então, nesse caso, ele já deu a fórmula original da nicotina.
Então, se você quisesse fazer a fórmula mínima, é só você pegar esse menor valor aqui, que é o 2 do nitrogênio, e dividir tanto 10 como 14, porque eles são divisíveis por 2. É só uma coincidência, exatamente. Se fosse um número que não pudesse dividir, você não faria isso, obviamente. Você teria que fazer esses cálculos daqui. Mas a maioria das questões que tratam de fórmula mínima não dão a fórmula da molécula. Você tem que encontrar a partir desses cálculos. Beleza? Ficou claro? Foi Jaqueline que falou? Acho que foi. Então, isso mesmo. Como o Carol falou aí, foi só uma coincidência. Então, pessoal, mais alguma dúvida? Cadê o chat? Não.